Olá, tudo bem? Eu quero dizer uma coisa para você bem interessante. Eu cheguei a fazer 360 composições musicais no passado. Porém, chegou uma hora que eu comecei a raciocinar e vi que não valia a pena eu ter feito aquelas músicas. Porque é interessante que mesmo que eu fiz as composições, estavam tudo prontas, eu não consegui desenvolver. E tudo isso faz parte de um contexto. Tudo isso faz parte de um contexto. Então, o texto é um objetivo escrito. Então, ele tem um alvo, ele tem passos, um passo a passo, e ele tem um alvo. Mas o contexto, ele não é escrito. O contexto, ele é vivido. E já vou dizer algo bem importante aqui agora. Que na vida da gente, você tem controle de quase tudo. Tem gente que fala, fulano não realiza os sonhos porque não se esforça. É importante o esforço? É importante demais o esforço. Sem o esforço, você não vai a lugar nenhum. Mas é o esforço que resolve? Não exatamente. Mas o esforço ajuda. Porque tudo coopera para o bem. Então, se há esforço, há demonstração de interesse. E se há uma forte demonstração de interesse, aí toda a energia começa a trabalhar em favor. Agora, a maior energia de todas é o Papai do Céu. Porque se Deus permitir, você alcança o que você quiser. Se Deus não permitir, nada você alcança. Não adianta você ser fera, não adianta você ser lutador, não adianta você ter treino. Você é fera, você é um dos melhores lutadores. E olha só que interessante, acontece fatos que às vezes as pessoas dizem assim, é engraçado, o cara tão preparado, o cara tão organizado, o cara tão alinhado naquela habilidade dele. E como é que ele pisou de mau jeito e quebrou o tornozelo? Pisou de mau jeito e quebrou o tornozelo. Não é que levou um golpe, ele pisou de mau jeito e quebrou um tornozelo, ou seja, ele se quebrou sozinho. E às vezes no meio da luta ele pisou de mau jeito, quebrou o tornozelo e perdeu a luta. Apanhou e perdeu a luta. Então, eu digo para as pessoas assim, eu digo assim, olha, na verdade, você dizer que você vai até o escritório de um outro empresário para fazer um grande fechamento de negócio com ele, e isso está no teu esforço, no teu alcance, na tua determinação. Agora, o empresário estar lá, concordar contigo, fechar negócio contigo, aí não depende de você. Por que não depende de você? Porque ele está neste mundo, ele não está isolado. Sair da tua casa para ir lá também depende de você, mas chegar lá não está dependendo de você. Eu lembro que uma vez um grande amigo meu ainda disse uma frase, falou assim, não adianta o cara ser bom motorista e dizer, comigo nunca acontece um acidente. Porque ele pode estar seguindo com o carro e de repente um caminhão desgovernado numa transversal entra na geral e pega bem na lateral do teu carro. E aí o que você vai fazer, ô bom motorista? A gente tem visto muito disso acontecer. São caminhões atropelando o carro pela lateral, ou moto batendo na lateral do carro, ou carro batendo na lateral da moto, ou engavetamento. Então você está cuidando, mas não basta.
E aí eu puxo um alerta muito grande para a interpretação de uma fala dessa. Você não pode parar de cuidar. Porque quando você para de cuidar, você facilita ainda mais. Eu tenho uma maneira até irônica de falar sobre isso. Às vezes, eu digo para as pessoas assim, falo, olha aqui, ó, você liberar o seu carro para uma pessoa irresponsável que vive fazendo loucuras com veículos, você libera seu carro, não quer dizer que vai acontecer o acidente porque aquela pessoa é irresponsável. Quer dizer que você vai ouvir críticas maldosas, ofensivas contra você porque você liberou o carro para um irresponsável. Mas o acidente em si pode acontecer mesmo com o melhor responsável que você tenha emprestado o carro ou com você mesmo. Pode acontecer. Só que a vantagem de estar na mão de uma pessoa responsável é que esta pessoa responsável vai ouvir falar palavras de conforto. E você também. Ou seja, você vai ouvir pessoas falando assim, olha, poxa, aconteceu um acidente, mas isso acontece, é normal. Nós estamos aqui, ainda bem que ninguém se machucou, se não houve machucamento, não houve ferimento, né? Ainda bem que ninguém se machucou, ainda bem que foi só danos materiais. Isso é o que você vai ouvir falar. A pessoa que bateu, sendo alguém responsável, vai ouvir as frases assim, não esquente cabeça, fique em paz, porque isso acontece, é normal, nós estamos aqui, estamos no mundo e é assim, Deus sabe todas as coisas, fica em paz. Agora, se você botou a mão, o teu veículo, nas mãos de um irresponsável que vive aprontando e aconteceu o acidente. O mesmo acidente que ia acontecer com o responsável ou com você mesmo aconteceu com este irresponsável. Ou com você, se você é o irresponsável. Aí o que vai acontecer? Todas as pessoas vão dizer a seguinte frase: eu sabia que ia acontecer, porque este é um irresponsável, só apronta, então ia acontecer isso mesmo. Então o que eu quero dizer com essa frase? Eu quero dizer que neste mundo nós estamos sujeitos a N tipos de situações e não temos como se defender. Porque depois que acontecer, as falas virão na sua direção. Ou para te dar um apoio, uma palavra de conforto, ou para te dar uma palavra de críticas. E mesmo você sendo responsável, mesmo você se preocupando em fazer o melhor, quando a tua aparência demonstrar que você não era o melhor, vai ter aqueles que vão dar uma palavra de conforto, vão dizer, não, eu sei que fulano era uma pessoa boa, eu sei que o fulano era uma pessoa responsável. Mas vai ter algumas pessoas também que vão chegar na madeira, vão te falar um monte de mal de ti. Mas, como eu acabei de falar, você está aqui neste planeta. Você não está numa bola de cristal que ninguém toca. Você não está no paraíso. Você ainda está aqui e você vai passar pelo seu processo com as críticas e com as críticas construtivas e com as críticas destrutivas. Porém, você era um cara que não demonstrava falha e de repente você se mostra uma pessoa que de alguma forma você recebeu uma acusação de falha. Você não prestou atenção, acabou atropelando alguém, ou acabou acontecendo um acidente contigo e você recebeu uma acusação de que você foi falho. Se você foi ou se você não foi, isso independe, porque você vai ser criticado por alguns e você vai ser apoiado por outros.
você vai passar a tua fase e você vai chegar do outro lado, porque todo mundo chega do outro lado. O importante é você continuar sendo aquela pessoa boa que você era e que você sempre foi. Você permanecer mesmo na prova, continuar sendo pessoa boa. Porque isso é que vai te fortalecer e fazer você superar o obstáculo do contexto da tua vida. Aqui eu estou chegando num ponto muito importante. Por quê? O que eu quero dizer é que cada ser humano tem um contexto particularmente seu. Cada ser humano tem um contexto particularmente seu. E não adianta vir outra pessoa para dizer para você como é que faz para não receber aquelas falhas, para não receber aquela acusação, para não passar por aquele caminho, para não cometer aquela falha. Porque você não sabe da tua vida e nem esta pessoa sabe. Às vezes a pessoa vai te aconselhar, e quando pensa que não, é ela que comete ou é ela que é acusada. Só que vamos criticar ela? Não. Vamos clamar a Deus para que Deus tenha misericórdia dela também. Porque ela vai passar pelos obstáculos dela e se ela continuar com a visão de que ela é uma pessoa amada por Deus e protegida por Deus, ela vai passar pelo deserto e ela vai sair do outro lado e vai alcançar a vitória dela. Ela não pode desistir pelo meio, porque as provas nessa vida é muito grande. E agora, olha que interessante, as provas, quando eu falo, não são provas que estão nas suas mãos. Que na verdade não é como se fosse uma prova de colégio que você senta, ali tem as perguntas que a professora passou e você estudou elas, o assunto que a professora passou, você estudou e chegou no momento da prova e você precisa lembrar aquele assunto e executar a prova. Na vida, na realidade da vida, as provas que eu estou falando é as provas que não estão no alcance. Não estão em nosso alcance. São provas que vêm para a nossa vida e quando você vê, você já passou, se envolveu na prova e já está na luta e já está pedindo misericórdia de Deus para você conseguir sair vivo do outro lado. Porque é difícil. É bem difícil. Olha só, vou fazer um exemplo rapidinho aqui, bem interessante, que vamos dizer que seria insignificante, mas é um grande problema na vida. As coisinhas que parecem mais significantes são aquelas ali que vão te destruir, acabar contigo. Se você não entender que as insignificantes é as que mais mexem com a vida da pessoa. Vamos dizer que você adquiriu um curso. Você adquiriu aquele curso, beleza, está tudo certo. Aí vem uma hora ali que é necessário você ligar o seu celular e ficar na frente assistindo a explicação do professor. E quem é o professor? O professor sempre é aquele cara que tem um carrão de 200 mil, 500 mil reais, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais. Sempre vai ser esse. No mundo digital, normalmente vai ser um cara que tem um carro de meio milhão, um carro de 2 milhões, um cara que tem uma casa de 1, 2, 3, 4, 5 milhões de reais. Sempre vai ser esse cara o professor. Vai ser difícil você chegar, pela primeira vez, você vai chegar e vai olhar, não, quem é o professor? Ah, o professor tem um Fiestinha, o professor tem uma bicicleta. Por quê? Porque normalmente nós, vamos dizer assim, como um professor tem uma bicicleta, ensina o quê? Um professor tem um Fiesta, ensina o quê? Não vai ensinar nada. Eu não tenho nada que aprender com este professor. Eu quero aprender com aquele que tem um carrão.
Só que escute, na vida daquele que tem um carrão, ele só conta o que foi lá atrás que aconteceu com ele. Normalmente eles esquecem de alguns detalhes. Sabe por que eles esquecem? Porque eles não estão vivendo mais o detalhe. Por quê? Porque o difícil não é, vamos dizer assim, não é ensinar ter vitória. O difícil é ensinar vivendo as dificuldades as quais incomodou aquele do carrão. Porque aquelas dificuldades que incomodou aquele do carrão, talvez fez com que ele mantesse em silêncio durante longo tempo da vida dele, sem dizer nada. Sabe por que ele não dizia? Eu vou contar para você por que ele não dizia. Porque ele tinha vergonha, ele pode dizer que não, mas normalmente isso é um sentimento que talvez a gente não tenha controle. Então, eu vou dizer o que o ser humano passa. O ser humano ele tem vergonha de dizer eu vou te ensinar o caminho quando ele não achou. Ele descobriu o caminho e ele está tendo uma visão de onde passar pelo caminho. E o que ele conta, que ele está vivendo e está contando, é real. É real porque aqueles que estão lá na frente, vivendo, curtindo, passaram por este caminho. Passaram, olha essa frase muito forte, passaram pelo caminho. Então hoje, qualquer palavra que alguém que está passando por este caminho disser, não é palavra suficiente para que este do carrão entenda e segure pela mão. Porque na verdade, esse do carrão, ele também passou pelo mesmo caminho, pelas mesmas dificuldades que você está passando. Só que tem um detalhe muito interessante, que quando ele passou, de certo modo, ele passou sozinho. Hoje, você está passando e ele está te ajudando a empurrar, mas ele não está pegando na sua mão e levando. Eles falam que está pegando na sua mão e levando, mas não é exatamente assim. É mais ou menos assim. Eles estão empurrando uma multidão. Eles estão empurrando uma multidão. Só que eles também não empurram assim, essa multidão. Eles empurram assim, ó. Eles botam a mão e vai levando. Aí aqui no vão dos dedos vai passando. E eles vão como se fosse penteando a sociedade. E nesse penteado, aqueles que vão ficando pelo vão dos dedos, eles até tentam dar uma garimpada. Garimpam um pouco, eles ainda conseguem garimpar, mas não todos. Eu posso dizer que de 70, 80, 90% vai pelo vão dos dedos e não consegue segurar. Não é possível eles manter. Eles vendem 1.000, 2.000, 3.000, talvez vendem 4, 5, 6, 10 mil peças. E lá no final, eles conseguem fazer vídeos de 5.000 pessoas, de 10.000 pessoas, de 5.000 pessoas, de 2.000 pessoas, talvez não consegue. 100 pessoas. 100 pessoas vitoriosas. 4.900 pessoas não derrotadas, porque não existe pessoas derrotadas. Todos que acreditam em Deus não são derrotados. São pessoas paralisadas pelo contexto, que é o que eu estou explicando no meu curso e vou explicar, vou explanar. São pessoas paralisadas pelo contexto particular da sua vida. E é exatamente isso que eu quero trabalhar. Quero trabalhar o contexto particular da sua vida. E os grandes mestres, eles vão penteando essa sociedade com o pente dos dentes bem largos, bem espaçados, e a maioria vai vazando por aqui. Mas como no nosso Brasil e no nosso planeta nós temos milhões e bilhões de pessoas, nessa penteada já consegue levar muita gente.
o suficiente para mudar mais ainda a vida do professor, mostrando que é real a mudança via produtos digitais. E isso não é para desanimar você, mas é para você entender e se atentar para o contexto da situação. Mas existe um segredo muito forte que faz com que as pessoas consigam ultrapassar este obstáculo e alcançar essa vitória. E é algo muito, eu diria assim, muito simples, muito fácil de fazer. E é isso que pode mudar a sua história. O que realmente vai fazer você superar este obstáculo que tem acontecido com 90%, eu estou ainda sendo um pouco positivo, 90% de quem adquire cursos para trabalhar, cursos, até cursos via internet, cursos presenciais. Quando eu falo do curso dos cursos, eu não estou falando só de cursos de produtos digitais. Eu estou falando de todos os cursos. Eu estou falando de todas as profissões. Esse curso do curso, ele é como se fosse uma proteção que abrange, que protege, um campo de proteção, um campo de força, protegendo todas as pessoas que têm um objetivo profissional, um objetivo de realização de sonhos. Então, todas essas pessoas, elas têm um sonho e elas querem realizar alguma coisa. Um quer ser médico, um quer ser dentista, um quer ser advogado, outro quer ser pedreiro, quer ser um mestre de obra, outro quer ser um cabeleireiro, um mecânico, um bailarino, uma bailarina, não importa, um músico, um compositor, todos querem ser um grande empresário famoso, todos querem ser. Mas este campo de força, que é o curso dos cursos, ele está sobre todas as buscas por realizações. E este obstáculo, que a maioria, que eu digo 90%, que não estou sendo bem positivo, que é muito mais, mas 90% das pessoas adquirem cursos e não realizam seus cursos exatamente porque está faltando um esclarecimento de um contexto que existe sobre a humanidade. E é sobre este contexto que vai ser abordado neste curso qual eu estou falando. Beleza? Então, eu nem vou me prosseguir muito, nós já estamos com 20 e poucos minutos. Eu vou falar até os 25 e depois eu falo em outro vídeo que eu estiver fazendo. Então, eu quero que você que tenha sonhos, que queira realizar algum sonho, possa entender um pouquinho ou pesquisar um pouquinho sobre o contexto natural na vida de qualquer ser humano. Existe um contexto por fora e eu quero falar sobre ele. Eu tenho um pedido que eu sempre faço para o Papai do Céu. Deus, os projetos que o Senhor tem para a minha vida, eu não vou me preocupar, porque eu sei, se eu fizer aquilo que te agrada, eu vou alcançar esses projetos. Mas eu quero saber antecipadamente os projetos que o inimigo tem para a minha vida, porque é dessa forma que eu consigo me defender, é cortando ele pelo início. E é assim que eu tenho clamado sempre a Deus. Então, no próximo vídeo, vamos falar um pouco mais sobre o contexto, beleza?